Maison Blanche, o edifício assombrado de Curitiba. No coração de Curitiba, Paraná, erguia-se um prédio residencial que, à primeira vista, parecia comum, inofensivo, quase convidativo. Mas sob sua fachada discreta, o edifício Maison Blanche escondia segredos tão sombrios e perturbadores que ninguém ousava mencioná-los em voz alta. Construído na década de 1970, o prédio rapidamente ganhou fama, não por sua arquitetura elegante ou localização privilegiada, mas pelos acontecimentos macabros e inexplicáveis que começaram a assombrar aqueles que nele viviam. Corredores estreitos e mal iluminados, portas que batiam sozinhas, móveis que se deslocavam sem intervenção humana e sussurros inaudíveis que ecoavam à noite, eram apenas o início de um terror que parecia ter consciência própria. Moradores relatavam sentir olhares invisíveis, presenças que acompanhavam cada movimento e uma força opressiva que impregnava cada canto do edifício, como se o próprio prédio tivesse vida, observando, julgando e manipulando todos que ousassem atravessar suas portas. À medida que os meses passavam, o medo se infiltrava nos pensamentos dos residentes, transformando o lar em uma prisão psicológica, onde cada sombra se tornava uma ameaça, e cada ruído podia anunciar o desconhecido, algo que ia muito além da lógica e da razão. Desde os primeiros meses após sua inauguração, os moradores do edifício Maison Blanche começaram a perceber sinais que desafiavam toda explicação racional. Passos pesados e ritmados ecoavam pelos corredores vazios. Portas se abriam e fechavam violentamente sem a presença de vento ou qualquer intervenção humana. E objetos desapareciam misteriosamente para minutos depois reaparecerem em lugares impossíveis, muitas vezes em posições perigosas ou fora de alcance. O fenômeno não se limitava a pequenos detalhes. Móveis eram arrastados sozinhos, quadros inclinavam-se nas paredes, e barulhos estranhos vinham de tetos e paredes ocas. No início, os moradores tentaram minimizar os acontecimentos, atribuindo-os a coincidências, correntes de ar ou às travessuras das crianças. Porém, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a frequência e a intensidade dos eventos se tornaram cada vez mais perturbadoras. O medo começou a se infiltrar nas casas, transformando a rotina diária em tensão constante. Muitos relatavam sentir uma presença invisível seguindo cada passo, uma sensação de ser observado que nunca desaparecia, tornando a vida dentro do prédio uma experiência sufocante e psicologicamente desgastante. Um dos primeiros relatos verdadeiramente perturbadores veio de Carlos M., um dos moradores originais do edifício Maison Blanche, que logo percebeu que algo além do comum acontecia dentro das paredes do prédio. Certa noite, ele acordou subitamente com a sensação de ser observado, como se olhos invisíveis penetrassem sua mente, e uma angústia inexplicável o fez permanecer imóvel por vários minutos. Ao abrir os olhos, notou uma sombra escura se movendo silenciosamente pelos cantos do quarto, deslizando pelo chão e se espalhando pelas paredes. Mas quando acendeu a luz, não havia absolutamente nada. O ar parecia mais denso, pesado, como se a própria atmosfera do apartamento tivesse se transformado em uma presença hostil. Nos dias e semanas seguintes, os fenômenos aumentaram em intensidade e frequência. Objetos começaram a se deslocar sozinhos, às vezes caindo de prateleiras sem motivo aparente. Móveis eram arrastados pelo chão com força suficiente para deixar marcas no piso. Portas batiam com violência sem vento, e passos pesados ecoavam pelos corredores desabitados. Carlos passou a sentir constantemente uma presença opressiva, invisível, que o seguia mesmo durante o dia, acompanhando cada movimento, infiltrando-se em seus pensamentos e causando uma ansiedade que nenhum método racional podia explicar. Em várias ocasiões, ele relatou ouvir sussurros indecifráveis, murmúrios que pareciam reagir ao medo ou à dúvida, aumentando a sensação de que o prédio estava consciente de cada ação sua, jogando com seu medo e seu equilíbrio mental.
Cada noite se tornou uma batalha contra o desconhecido. Carlos passou a dormir com a luz acesa, sentindo o coração disparar a cada som, a cada sombra que se movia de maneira aparentemente independente. Ele começou a perceber um padrão nos fenômenos, como se alguma força estivesse atenta, observando não apenas o que ele fazia, mas como reagia, ajustando os acontecimentos para intensificar seu terror. Era como se o próprio edifício tivesse vida, respirando, espreitando e manipulando cada canto do apartamento, transformando o lar de Carlos em uma prisão psicológica cheia de presença invisível e ameaça constante. Não demorou para que outros moradores começassem a relatar experiências igualmente perturbadoras e inexplicáveis. Um apartamento no 3º andar parecia ser o epicentro dos fenômenos, concentrando acontecimentos que desafiavam qualquer explicação racional. Nas paredes surgiam marcas estranhas, linhas e símbolos riscados aparentemente sozinhos. Móveis eram encontrados parcialmente queimados sem indícios de incêndio ou descuido. E odores intensos de queimado e decomposição surgiam de forma inexplicável, invadindo o ar e deixando um clima opressor. Um dos episódios mais aterrorizantes envolveu a moradora Dona Helena, que acordou no meio da madrugada com um barulho estrondoso, como se a casa inteira estivesse sendo sacudida. Tremendo de medo, ela abriu os olhos e viu a cama balançando violentamente, como se mãos invisíveis a pressionassem, enquanto uma figura humana indistinta permanecia parada à beira do quarto, envolta em sombras que pareciam se mover com vontade própria. O pavor foi tão intenso que seu coração quase parou, mas ao acender a luz, não havia nada. Nenhuma figura, nenhum sinal de presença física. Mesmo depois desse incidente, o medo não desapareceu. Dona Helena passou semanas sem conseguir dormir direito, sentindo a presença de algo observando cada movimento seu, ouvindo passos suaves e sussurros nos corredores vazios, percebendo que os objetos mudavam de lugar quando ninguém estava por perto, e sentindo um ar pesado, denso, carregado de uma energia hostil que se espalhava pelo apartamento. Outros vizinhos relataram fenômenos semelhantes, desde portas que se fechavam com violência, até sombras fugidias que surgiam nos cantos do campo de visão, reforçando a sensação de que uma força invisível se concentrava no 3º andar, pronta para interagir de maneira ameaçadora com qualquer morador que ali permanecesse. As crianças do edifício Maison Blanche também passaram a relatar experiências profundamente inquietantes, que iam muito além da imaginação infantil. Elas falavam de vozes de adultos emergindo do elevador vazio, murmurando palavras incompreensíveis que faziam seus pequenos corpos tremerem de medo. Muitas vezes apontavam para cantos escuros dos corredores, afirmando que figuras sombrias os observavam, sempre parcialmente escondidas, como se espreitassem silenciosamente cada movimento. Objetos que antes pareciam inofensivos, como brinquedos e utensílios domésticos, começaram a se mover sozinhos, às vezes deslizando lentamente pelo chão ou caindo de prateleiras, mesmo quando não havia vento ou ninguém por perto. O clima de terror se espalhou rapidamente pelo prédio. Vários moradores adultos tentaram registrar sons estranhos e imagens dos fenômenos, utilizando câmeras, gravadores e até anotações detalhadas, na esperança de capturar provas concretas. Porém, por mais que tentassem, o inexplicável persistia. Luzes piscavam, sombras desapareciam antes de serem filmadas, objetos se moviam de maneira impossível de prever, e os sons gravados muitas vezes vinham distorcidos, com murmúrios e batidas que pareciam responder à presença de quem os ouvia. Com o tempo, tanto crianças quanto adultos começaram a relatar uma sensação constante de estar sendo observado, mesmo quando estavam sozinhos em seus apartamentos. O medo se infiltrava na rotina diária, tornando cada instante dentro do prédio uma experiência angustiante. Alguns pais começaram a restringir a circulação das crianças pelos corredores à noite, mas mesmo assim os relatos persistiam. Sussurros, sombras fugidias, objetos que se moviam de maneira inexplicável e uma presença invisível que parecia crescer a cada dia. O fenômeno do edifício Maison Blanche
rapidamente chamou a atenção de pesquisadores paranormais, jornalistas e curiosos locais, que se sentiram compelidos a investigar o que muitos consideravam um dos casos mais intensos e perturbadores de Curitiba. Durante suas visitas investigativas, os especialistas relataram sentir uma pressão constante sobre os ombros e o peito, como se uma presença invisível esmagasse ou restringisse a respiração de quem entrasse no prédio. Além disso, sons baixos, quase inaudíveis, e sussurros incompreensíveis pareciam emergir diretamente das paredes, às vezes reagindo aos passos ou movimentos dos visitantes, como se o próprio edifício estivesse vivo, atento e consciente de cada ação humana. Alguns investigadores afirmaram que a energia do prédio era tão intensa e opressiva que provocava pânico imediato, ansiedade profunda e até náusea, tornando impossível permanecer por longos períodos dentro dos apartamentos. A sensação de que algo invisível observava e manipulava cada movimento tornou o ambiente psicológico ainda mais pesado, criando uma atmosfera de terror constante e invisível. Entre os episódios mais assustadores, destaca-se um incêndio misterioso em um apartamento do quarto andar, que deixou moradores e investigadores perplexos. Objetos e móveis foram parcialmente queimados, mas não havia sinais de curto-circuito, falha elétrica ou qualquer intervenção humana que pudesse justificar o ocorrido. Para aqueles que viviam no prédio, aquilo não foi um simples acidente. Parecia uma manifestação deliberada de uma força invisível, uma entidade capaz de expressar raiva, poder e domínio sobre os habitantes, mostrando que sua presença não se limitava a movimentos sutis ou sons, mas podia se tornar violenta e destrutiva. O incêndio intensificou ainda mais o medo entre os moradores, que passaram a perceber que o prédio não apenas observava, mas agia ativamente, moldando e punindo aqueles que ousassem permanecer em seu interior. Com o passar dos anos, o edifício Maison Blanche perdeu grande parte de seus moradores originais. Muitos se mudaram, incapazes de suportar o terror constante, a sensação de ser observado e os fenômenos inexplicáveis que não davam trégua. O prédio rapidamente ganhou fama de assombrado em toda Curitiba, e sua história se espalhou entre jornalistas, curiosos e investigadores do paranormal, que o estudaram como um dos casos mais densos, perturbadores e sombrios do Brasil. Relatos de experiências macabras, sons de passos que surgiam do nada, móveis movendo-se sozinhos e sombras que se esgueiravam pelos corredores, contribuíram para consolidar a reputação do Maison Blanche como um lugar marcado por uma energia hostil e incontrolável. Mesmo décadas após os primeiros relatos, o edifício ainda existe, imponente e silencioso, mas carregado de uma atmosfera pesada e opressiva. Vizinhos e novos moradores continuam a relatar acontecimentos estranhos, sons inexplicáveis durante a noite, portas rangendo, passos e sussurros sem origem, e a sensação constante de que alguém, ou algo, os observa. Muitos afirmam que o prédio, mesmo vazio, parece guardar uma presença invisível, uma força que impregna cada parede, corredor e apartamento, lembrando a todos que o medo nunca abandonou o Maison Blanche. Para aqueles que conhecem sua história, o edifício não é apenas um lugar físico, mas um verdadeiro monumento silencioso do terror, onde o passado sombrio e o inexplicável continuam vivos, e onde qualquer sombra ou ruído pode ser o prenúncio de algo que desafia toda lógica e razão. A história do edifício Maison Blanche serve como um lembrete inquietante de que certos lugares carregam marcas invisíveis de sofrimento, mistério e energia negativa acumulada ao longo do tempo. Esses locais não guardam apenas memórias físicas ou histórias registradas. Eles parecem absorver emoções, medos e traumas, transformando-se em recipientes de uma presença que persiste além da compreensão humana. No caso do Maison Blanche, o que começou como simples relatos de objetos movendo-se sozinhos, ou sombras fugidias, evoluiu para uma experiência contínua de terror psicológico, onde a linha entre realidade e percepção é tênue e muitas vezes indistinguível.
Para aqueles que já passaram pelo prédio ou estudaram o caso, fica claro que os fenômenos não se limitaram ao passado. Muitos acreditam que a energia do edifício continua ativa, reagindo à presença de novos moradores, curiosos ou investigadores, como se estivesse viva, atenta e vigilante. Cada ruído, cada sombra, cada sensação de ser observado é interpretada como uma manifestação dessa força invisível, que parece alimentar-se do medo e da ansiedade daqueles que ousam cruzar seus corredores. O Maison Blanche, assim, não é apenas um prédio antigo. É uma entidade silenciosa e persistente, capaz de provocar tensão, pavor e desespero, mesmo para aqueles que tentam encarar a situação com racionalidade. O terror que permeia suas paredes transcende o físico. Ele invade a mente, corrói a segurança emocional e transforma espaços cotidianos em territórios de inquietação constante. Para qualquer pessoa que conheça sua história ou caminhe por seus corredores escuros, o edifício serve como um aviso sombrio. Em certos lugares, o medo não desaparece. Ele permanece latente à espreita, pronto para se manifestar a qualquer momento, lembrando-nos de que há fenômenos que desafiam a lógica, a razão e a própria percepção da realidade. Se você chegou até o final deste vídeo, queremos deixar nosso agradecimento especial por acompanhar cada detalhe desta história aterrorizante. Sua atenção e interesse são o que nos motivam a continuar trazendo casos sombrios e misteriosos do Brasil e do mundo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Queremos saber de você. Quem assistiu até aqui pode nos ajudar muito no crescimento do canal. Escreva nos comentários: Edifício assombrado em Curitiba. Assim você estará mostrando que ficou até o final e ajudando a fortalecer nossa comunidade de curiosos e investigadores do paranormal. Muito obrigado por fazer parte do News Web Doc. E lembre-se, sempre há histórias ocultas, lugares sombrios e mistérios esperando para serem revelados. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando o desconhecido e o inexplicável.